governa tudo, governa o nosso corpo. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele entrega uma chave espiritual muito tremenda. É uma chave espiritual para a transformação completa da vida cristã. E ele começa dizendo: não vos conformeis com esse século. Ou seja, não tomem a forma do sistema desse mundo. E a palavra conformar, ela vem do grego, que ela significa adotar um molde, uma forma exterior. E Paulo aqui está dizendo: não permitam que o mundo dite o padrão de como pensar, agir e viver. E em seguida ele fala: mas transformai-vos. E essa transformação é de dentro para fora. É uma metamorfose da lagarta em borboleta. Isso mostra que Deus, ele não quer apenas nos ajudar, nos ajustar, nos direcionar. Ele quer nos transformar. E é uma transformação de dentro para fora. Eu sempre falo que antigamente as pessoas viam a Cristo e mudava-se rapidamente o exterior. E muitas vezes não via-se uma mudança interior. Há muitas pessoas ainda na igreja que o exterior é totalmente modificado, parece de um cristão, mas o interior é de uma pessoa que vive lá fora. Não houve uma transformação, não houve uma mudança. Isso mostra que Deus, ele quer a cada dia nos ajustar. E como que isso acontece? É renovando a nossa mente. É necessário que a nossa mente se renove, porque nós não precisamos parecer, é importante, que modifique só o nosso exterior. É muito fácil. Alguém vai lá, compra uma roupa, uma Bíblia. Isso é muito fácil. E antigamente a gente via muito isso. Mas você só vive uma nova história com uma nova mente. Não há como mudar de vida se a gente não muda o nosso entendimento, a nossa mente. A sua vida apenas muda quando os seus pensamentos são alinhados com a palavra de Deus. E em Provérbios 23, 7 diz: como nós imaginamos, como imagina em sua alma, assim ele é. E também em Efésios 4, 23 diz assim: sede renovados no espírito da vossa mente. E a Bíblia, ela tem vários versículos que falam da nossa mente. E muitos pulam, não pegam esse entendimento. Paulo, ele sabia que o maior campo de batalha não é o nosso exterior, é a nossa mente. É onde o inimigo, ele tenta minar todos os dias. Pensamentos errados, eles geram sentimentos errados. Sentimentos errados geram decisões erradas. Decisões erradas moldam uma história frustrada. Um exemplo forte, nós vemos lá atrás com Adão e Eva. Eles não caíram por causa da fruta. Eles caíram por aceitar um pensamento errado. E nós podemos ver isso lá em Gênesis 3. De 1 a 5, mais ou menos, nós vemos isso. E o pecado, ele entrou no mundo por uma mente enganosa. O inimigo, ele foi ali enganando Eva. Com falas ali, entrou. Ela ouviu. E depois nós vamos falar dos 5 sentidos. O quão é importante a gente ter essa consciência. E também nós vemos em Números 13, 33 que os 10 espiãos, eles
a terra prometida, mas eles disseram, parecíamos gafanhotos. Tira um tempo para você ler Números, é muito interessante. Ali você vai ver a história ali de Moisés e aquele povo. E Moisés, ele enviou aquele povo para espiar a terra. E eles voltaram e eles falaram, parecíamos gafanhotos. Eles não foram vencidos pelos gigantes, mas eles foram vencidos pela mentalidade deles. Resultado, eles morreram no deserto. Enquanto Josué e Caleb, com outra mente, entraram na promessa. Nós vemos a mulher com fluxo de sangue, lá em Marcos 5:28. Ela disse a si mesmo, se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. O pensamento, ela tinha um pensamento certo, que levou ela ao milagre. Ela falava, ela declarava. Ela tinha um pensamento certo. E ela falou, se eu apenas tocar. Olha só, veio do pensamento. Ela pensou, se eu apenas tocar, eu serei curada. O que nós alimentamos na nossa mente, ela se torna o nosso amanhã. O que nós alimentamos hoje se torna o nosso amanhã. Esse é o poder da nossa mente. Quem alimenta pensamentos de fracasso vive como derrotado. Mas quem alimenta pensamentos de medo, também ele se paralisa. Ele se paralisa diante dos desafios. Tudo parece maior do que é. Eu outro dia estava falando, gente, pensa numa pessoa que eu amava, eu amo consagração, eu amo vigília, eu amo, sempre amei desde criança. E eu sempre era convidada para orar, e eu ficava orando, Senhor, não me chama não deixa ninguém me chamar não, porque eu tinha muita vergonha. E muitas vezes a vergonha, a timidez, ela atrapalha muitas pessoas de viver o propósito do Senhor. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar com o outro por timidez, e a gente deixa de fazer a obra do Senhor. E eu orava, quantas vezes eu era chamada, mas eu nunca dizia não. Nunca eu disse não. Sempre eu era chamada, eu ficava, Senhor, não deixa me chamar não, Senhor. E eu ficava com aquela luta interior. E chegava na consagração, quem que eles me chamava? Eu. Sempre para orar. Mas aquilo ali era Deus me exercitando. Porque é assim que Ele faz. Irmãos, ninguém começa sabendo. Ninguém começa já com uma oração maravilhosa. E não interessa. Deus, Ele nos chama do jeito que nós somos para falar dEle, para orar, para louvar, para ministrar, para fazer qualquer coisa, mas é do nosso jeitinho. Deus, Ele nos chama do nosso jeito. E a timidez, ela atrapalha muitas pessoas, ela gera barreira. E precisamos repreender isso e com medo mesmo assim, seguir com medo mesmo assim, para que o medo não venha nos paralisar. Precisamos prosseguir errando. É assim que a gente aprende, errando. E quem enche a nossa mente de promessas de Deus, caminha em fé, caminha em paz e caminha em vitória. Em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou dominamos nossos pensamentos com palavras, ou seremos dominados por Ele. Porque os nossos pensamentos, eles vão crescendo, eles vão ficando mais fortes em nós. A vontade de Deus, ela só é conhecida com a mente renovada. Precisamos ter a nossa mente renovada. A vontade de Deus, ela é conhecida apenas quando começamos a viver, a pensar como Ele. Para que nós
precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, boa, porque Deus ele quer o melhor para você. Agradável, porque não é um peso, é vida abundante. E perfeita, porque é sem falha, ela é completa, ela é certa. Mas você só conhece essa vontade se a mente ela for renovada. Não há fruto novo com pensamento velho. Não há nada novo se a gente quer continuar fazendo o velho. A gente sempre fala mais no passado. Mas no passado Deus quer fazer algo novo. E muitas vezes quem impede o agir de Deus somos nós mesmos. Porque a gente fica sempre vivendo no passado o que Deus fez. Que tal a gente pensar o que Ele irá fazer, o que Ele quer fazer, o que Ele está fazendo? Eu sempre ensino, sempre falo o quão é importante agradecermos por tudo que temos e mesmo pelo que não temos. Nós precisamos agradecer, precisamos ter a nossa mente sempre em agradecimento, porque muitas vezes nós colocamos a nossa mente no que nós não temos. Senhor, mas eu não tenho isso, olha só, olha isso. Outro dia uma irmã, ela estava pedindo, e outro dia veio uma senhora que pediu. Eu falei, Deus não quer te ver assim. Deus não quer que nós estejamos falando um com o outro pedindo como escravos. Deus nos tem como filhos. Primeiro nós devemos pedir o que é a Ele, e Ele usa os seus. Nós não precisamos abrir a boca para pedir a ninguém e nem falar das nossas necessidades, porque o Senhor, Ele usa os seus. Você sabe o que eu faço quando a pessoa ela vem pedir? Eu vou para a oração. Eu vou orar, Senhor, Espírito Santo, fala em mim. O que o Senhor quer que eu faça? Eu devo dar a essa pessoa, porque o que mais há hoje, irmãos, é golpistas. O que mais há, pessoas olhando o nosso exterior, olhando, achando que a nossa vida é fácil, que a nossa vida é leve. Não caminha nos meus sapatos, caminha para ver a minha dificuldade. Você não vai entender. Vai ser pesado, e se eu andar nos seus sapatos, eu vou sentir um peso. Mas ninguém sabe, porque olhando, como dizem, a grama do vizinho sempre é mais verde. Porque não está nela, não está regando. Ninguém sabe das suas contas, do que você tem que arcar no final do mês. Ninguém sabe. Mas olha, você está todo arrumadinho, a pessoa vem e pede, eu quero isso, eu quero isso. Que tal você agradecer? Aí você dá a receita. Irmã, começa a agradecer. Mas você não sabe da minha luta, irmã. Se nós fôssemos, eu falo que cada um aqui é um livro. Se nós fôssemos escrever um livro, seria de muito choro e de alegria. Cada um aqui tem uma história triste para contar. Cada pessoa tem uma história triste. A vida de ninguém nesse mundo vai ser fácil. Você pode falar, um filho de rico não vai ser fácil. Ele vai ter outras lutas. Mas só porque o nosso olhar, porque às vezes a nossa falta é tão grande, a gente acha que a vida do outro é fácil. Mas não, cada um tem uma luta diferente. E eu sempre dou a receita, irmã. Pare de pedir, mas você não sabe a minha luta. Pare. Deus não nos quer assim. Porque Deus, Ele usa os seus, mas para isso nós precisamos, sabe o que? Renovar a nossa mente, porque existem pessoas que já estão viciadas em pedir, estão acostumadas a viver como pedindo a e B e não conseguem ver o que Deus já deu. Às vezes a mudança, sempre a mudança é do interior para o exterior. Ela vem de
pessoas não querem ouvir isso. Elas querem algo imediato. Elas querem que você vá lá e dê, que você pegue, mas não querem sua luta. Não querem a sua luta. E cada um de nós temos lutas. E lutas severas. A vida de ninguém é fácil. De ninguém. Mas como é difícil mudar aqui. Como é difícil mudar. E para mudar os nossos pensamentos, nós precisamos primeiro reconhecer que precisamos mudar. Primeiro tem que haver um reconhecimento, porque senão não pode, nem acontece. Primeiro eu tenho que falar realmente, olha como eu estou vivendo no passado. Meu Deus, olha só como está a minha vida, olha como eu tenho vivido anos mais anos nessa vida e nunca muda. Eu preciso o quê? Reconhecer. Eu preciso primeiro dar o primeiro passo, admitir que eu tenho pensamentos errados, pensamentos tóxicos, limitantes, que dominam a minha mente. A palavra diz aqui: transformai-vos. A mudança, ela começa quando há consciência e desejo de transformação. Consciência. Eu não posso mudar você. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Eu não tenho poder. Eu posso dar o quê? Eu posso ensinar. Mas apenas quem pode modificar a sua vida é você mesmo. Ah, mas Cristo vai mudar. Não, se você não renovar a sua mente. Não, se você não abrir o seu coração, o seu entendimento e falar: Senhor, muda, transforma. Nós precisamos modificar, substituir mentiras pela verdade da palavra de Deus. Cada pensamento errado, ele deve ser substituído por um pensamento bíblico. Em 2 Coríntios 10:5 diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muitos eles têm pensamentos: ah, eu não sou amado. A gente tem que pegar um versículo bíblico que diz assim: com amor eterno te amei, que diz lá em Jeremias 31:3. Pensamentos de não tem saída. Ah, eu não tenho saída. Senhor, como que eu vou sair dessa? O Senhor, ele abre caminho no meio do mar. Como que eu vou achar que a minha vida não tem saída? Se ele abrir o mar para o povo passar, como que ele não pode modificar a minha vida? Tudo que nós passamos de dificuldade, tudo que nós passamos tem um versículo para podermos declarar a palavra. Nós precisamos nos encher da palavra para declarar na dificuldade. Você viu Jesus, ele citou a palavra, ele não lutou com as próprias guerras. Ele falou, ele ditou a palavra ali para o diabo. A renovação da mente, ela não é mágica. Ela acontece diariamente com a meditação da palavra. Não cesse de falar desse livro da lei. Medite nela de dia e de noite. Assim diz a palavra do Senhor. A mente é um campo. Ela é um campo que planta. E o que planta com frequência é o que nós vamos colher. O que nós plantamos com frequência. Se a gente planta uma vida de pensamentos negativos, vamos colher uma vida negativa. Se eu chego para o espelho, meu Deus, como eu sou feia, aquilo começa a ser verdade. Eu sempre ensino para as mulheres que fazem terapia comigo, eu falo: olha, se olha, começa a falar: meu Deus, como eu estou linda. Porque muitas vezes nós somos ensinadas, nós olhamos pessoas, mulheres à nossa volta, só ver o negativo. Ah, como eu sou gorda, ah, como eu sou isso, ó, como eu estou isso, olha como eu estou feia. A gente nunca escutava as mulheres falando: como eu sou bonita. Porque se acha
acha, se alguém falar que é bonita, olha que metida. Não, isso é saudável, como eu estou bonita. Como Deus me criou. Olha o meu sorriso, olha os meus olhos. Começa a se olhar no espelho todos os dias e falar: como eu estou bonita. Porque geralmente o que acontece, daqui a uns anos você vai olhar uma foto, a maioria das mulheres, das pessoas fala: meu Deus, como eu era bonita. Mas quando lá atrás nunca falou que era bonita. Os anos passam. E o que nós temos plantado? O que as nossas filhas, sobrinhos, pessoas, crianças que estão à nossa volta, elas escutam da nossa boca? O que estamos plantando na mente delas? O que nós estamos plantando na mente dessas meninas e meninos a se odiarem, a odiar a imagem que olham no espelho? Se ela escuta como eu estou gorda, como eu estou feia, ela vai pegar aquilo e ela vai replicar, ela vai ser uma réplica do que você fala. Precisamos plantar bons frutos, falas que realmente procedem, porque se nós somos filhas de Deus, se nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos do Criador. Como que você todos os dias se denigre a sua imagem? Como que você se olha e todo dia só vê feiura? Você não consegue ver Deus em você? Eu falo, se olhe e fale todos os dias: como eu estou linda. Obrigada, Senhor, pelo meu sorriso, pelo meu olhar, pelo meu corpo, pelos meus pés, pela minha perna, pelos meus braços. Deixe de ver só defeito. Deixe de ver só defeito. Escolha alimentar o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é amável, de boa fama. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Nós precisamos filtrar, ter um filtro mental. Precisamos passar, os nossos pensamentos precisam passar em um filtro. Precisamos filtrar os nossos pensamentos. E como nós podemos tirar um pensamento depois que ele se instala? Muitas vezes são pensamentos que estão instalados há anos e anos e anos. E muitas vezes demoram para sair, porque às vezes são coisas que você escuta desde pequeno. Como essa criança é desajeitada, olha só como é. E aquilo fica instalado na mente e começa a se enraizar no coração. E aquelas palavras, e nasce um adulto cheio de mágoas consigo mesmo, se achando pouco, se achando que não é nada, com complexos enormes de inferioridade, se desmerecendo o tempo todo, porque ouviu ali que foi plantada uma semente. Nós precisamos substituir os nossos pensamentos. Quando eles começam a ficar sempre, que a gente chama de pensamentos contínuos, obsessivos, nós precisamos substituí-los com o que vem do alto. Se você está se achando feia, fale o contrário: como eu estou linda. Comece a declarar o contrário. Comece a declarar o contrário. Quando nós estamos doentes, nós temos que declarar: como eu estou saudável. Senhor, obrigada, Senhor. Comece a declarar o contrário. Precisamos substituir com coisas que vêm do alto, com coisas boas. Nós precisamos estar orando e buscando a direção do Espírito Santo. A mente, ela também é renovada quando o Espírito Santo, ele ocupa o lugar de direção da nossa vida. Sede renovados no Espírito da vossa mente. Em Efésios 4, 23 diz isso. E a oração, ela traz clareza, ela traz paz, discernimento, e ela fortalece a nossa fé. O Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir o
que vem de Deus e o que vem da carne, o que vem do inimigo, e como podemos mudar a nossa mente. Admita que precisa renovar. Admita, identifique pensamentos errados. Como eu falei, substitua pela verdade bíblica. Medite na palavra de Deus. Use um filtro para os seus pensamentos e para a sua fala. E ore e peça ao Espírito Santo para guiar a sua mente. Todos os dias nós somos bombardeados na nossa mente. Todos os dias o inimigo ele sempre tenta agir por meio dos nossos 5 sentidos. Porque é através deles que nós interagimos com o mundo. Ele lança questões pela visão. O que nós vemos, nós precisamos realmente discernir o que nós estamos vendo. Porque ele entra pela nossa visão. E aquilo é alimentado e fica, ele entra na nossa mente pelos nossos 5 sentidos. Que é a visão. A audição que nós ouvimos, por isso que o que as crianças ouvem desde criança é tão importante. É tão importante porque entra. Os nossos 5 sentidos são algo que eu sempre oro pelos meus sobrinhos. Senhor, proteja os 5 sentidos deles. Porque o inimigo, ele tenta entrar, irmãos, especialmente as crianças. Ele começa a dominar a mente desde criança. Para que nós nos tornemos adultos instáveis, emocionalmente afetados, para não vivermos uma vida saudável diante de Cristo. Ele não quer derrubar, é mais difícil derrubar um pensamento de adulto. Então ele vai desde criança, ele vai na adolescência, na autoestima, ele vai minando, é isso que ele faz. Ele entra na audição, pelo tato, toque. Irmãos, crianças que são abusadas, quem abusa, o que ele faz? É o toque. Porque qualquer criança não é que gosta, todo mundo gosta de toque. Ontem mesmo eu estava com a minha gatinha e eu vi que ela estava triste, eu peguei ela e comecei a acariciar. E ela, quando o gato gosta, começa a fazer um barulho. E ela começou ali no meu colo. Criança é a mesma coisa. O abusador, o que ele faz? Ele começa acariciando, porque a pele ela sente, ela gosta de carinho, ela não entende. Então o inimigo, ele tenta pelo toque. Cuidado, não deixe qualquer um tocar nos seus filhos. Ensine a eles a se respeitar, a se guardar, a se preservar. Não deixe que qualquer um, é um tio, não deixe. Cuidado. Não deixe qualquer um encostar em você. Você como adulto. Não deixe. No trabalho, fulano te abraçando. Não. O inimigo, ele arma cilada. Nós somos sensíveis ao toque. O ser humano, ele é sensível ao toque. É muito perigoso qualquer um segurar você, fazer carinho, te dar beijinho. É muito perigoso, irmãos. Não vamos brincar com as armas do inimigo. Precisamos estar vigilantes. E o paladar, cuidado o que comemos, o que as pessoas oferecem a nós. O que estamos comido. Não vou fazer isso para você. O outro dia a moça morreu por comer um bolo envenenado. Cuidado, não coma nada que vem de estranhos. O nosso paladar é algo. Os nossos 5 sentidos são algo importante. E o que o inimigo, ele quer entrar na nossa mente pelos 5 sentidos. Não coma qualquer coisa. Cuidado quem você aceita. Comida de quem você aceita. O nosso olfato. Irmãos, existem marcas de perfumes. Isso é verídico. Existem empresas de perfume que fazem para seduzir. Para seduzir as pessoas. Você passar, aquele homem passa aquele perfume, você, meu Deus. Aquela mulher passa aquele perfume, meu Deus, o que é isso? São armas de destruição. Existem empresas de perfume que elas vêm notas
porque se chama notas, né? Notas de perfume, notas de olfato ali, que são totalmente pensadas para poder seduzir. São produtos de sedução. Cuidado com o que você cheira. Não fica próximo. Você vê alguém com perfume lá, passe, nem cheire. Nem cheire. Não seja uma pessoa... Não estou falando de nós aqui, irmãos. Eu estou falando para sermos vigilantes. Vigilantes. Porque assim que o inimigo ele entra de passinhos. De passinhos. Existem coisas totalmente feitas para nos seduzir. E se estamos carentes, irmãos, é um perigo. E carentes em quê? Em Deus, em Cristo. É um perigo porque o inimigo sabe o que nós gostamos, o que precisamos. O inimigo, ele sabe, ele tenta com essas coisas para entrar na nossa mente e nos manipular e nos fazer totalmente viver uma vida contrária de Deus. Existem empresas, marcas de roupas, coisas totalmente voltadas para seduzir pessoas. Hoje eu falo que o Brasil é totalmente sexualizado. Nós chegamos a gente vê ônibus com outdoor de mulheres de sutiã e calcinha. As crianças, desde criancinha, elas começam a ver em jornais, né, propaganda, mulheres peladas de sutiã e calcinha. E as criancinhas já não são mais sensíveis a ver mulheres seminuas. Repara. Meus sobrinhos vieram dos Estados Unidos e ficam, meu Deus, apavorados, meu Deus. Olha só, o que é isso? Tudo aqui é indecente, tudo é indecente. Você vai na periferia, cara, eu falo que as mulheres com menos dinheiro, menos roupa, porque elas acham que o valor delas está no corpo. Elas acham que o valor delas está em se mostrar. Porque se elas andam decentemente, elas não vão chamar atenção, elas não vão ter valor. E quem anda decentemente é ridicularizada. Ela é vista como uma velha. É assim que está a juventude hoje. Então o padrão delas, né? Porque elas vêm para a mídia, muitas delas estão ficando famosas, vão para a mídia e colocam aquelas roupas, e daqui a pouco as meninas todas estão andando igual. E achando que o valor delas está em uma vestimenta. E os homens, os rapazes começam a olhar as meninas como um pedaço de carne. Não olham quem elas são. Isso é tão sério que elas, aí você vai, não, essa roupa está tão... Não, isso aqui não, porque não chama atenção. Porque a mente já ficou totalmente voltada para a sexualidade. E é tão triste que nós vemos hoje uma sociedade brasileira totalmente sexualizada. Está indo para o exterior, tá a mesma coisa, as meninas, cada vez menos. A gente vê a moda, hoje a moda, as roupas dos rapazes, você vê na alta costura. A moda agora, você não sabe se o rapaz ele é homem, porque parece sexo neutro. Tá neutro, você não sabe se é homem ou se não é. Porque estão botando roupas, estão usando bolsas de mulheres, de rapazes, na alta costura. Porque quem dita a moda é a alta costura, as runways, né? Que começam a ditar a moda e ela vem depois pra gente. E os rapazes estão ficando afeminados e as meninas cada vez mais sexualizadas. Estamos tendo troca de valores porque a mentalidade está se mudando desde cedo. Desde cedo o inimigo ele tenta ali, moldar as crianças. E as crianças da igreja estão sendo moldadas, doutrinadas desde cedo com esses pensamentos. E muitas vezes, quando tem a maioridade, 16, 18, saem da igreja, saem. Porque não se identificam mais, porque as roupas que as mulheres decentes usam não tem a ver com elas. Estamos vendo uma geração totalmente afetada na mente.
Cada vez mais nós vamos ver pessoas doentes, cada vez mais. Chegou a hora de transformar a história da igreja. Temos que acordar para esse problema. O que passa pela nossa mente governa o que sentimos, o que escolhemos, o que vivemos. Por isso o diabo, ele precisa tocar na sua casa. E se ele conseguir dominar os seus pensamentos, acabou. Irmãos, às vezes, não, o diabo não entra na minha casa, mas o que a gente tem assistido? Ele entra, o que temos assistido? Eu falo que eu cresci sem televisão, porque era uma doutrina antigamente muito radical. Muito radical. Eu cresci sem televisão. Mas hoje, antes era muito triste, porque as criancinhas viam desenho, eu não via, eu não sabia de nada. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque eu, irmãos, não porque eu era melhor do que aquelas crianças, não, mas eu sei que naquela época eu fui menos afetada. Então o que nós podemos privar para nós mesmos, para a saúde da nossa casa, precisamos fazer? Escolas, irmãos, precisamos ver o que estão ensinando, o que está sendo ensinado para os seus netos, para os seus filhos, para parentes. Amém? Amém. Se o seu coração ele anda ferido, cheio de medo, orgulho, ansiedade, talvez a sua mente esteja desprotegida. E isso não acontece uma noite, de um dia para o outro. São muito tempo. Uma mente destruída, ela vem de pensamentos longos de vários anos. Então não podemos mais aceitar pensamentos de derrota como se fossem verdades. Não podemos mais viver uma vida pequena servindo a um Deus grande. Porque Ele é um Deus de promessas. Ele tem promessas para cada um de nós, mas depende de nós. Depende da nossa mente. Eu sempre falo, irmãos, você quer que seus filhos vivam a mesma vida que você vive? Ou você quer que eles vá mais longe que você? Comece a profetizar que seus filhos vá mais longe que você, que eles alcancem coisas maiores que você. Você não pode querer que seus filhos vivam a sua vida. Mas para isso nós precisamos ter uma mente saudável. Muitas vezes estamos olhando para a casa do vizinho quando ele compra um carro novo. O que nós pensamos? Ficamos alegres ou começamos a invejar? Começa a sentir alegria pela vitória, as conquistas dos outros. Começa a aplaudir as vitórias dos outros. Vamos parar de invejar a vitória da vida do outro, as conquistas. Se alguém está estudando e você não, aplauda ele que está e você não está conseguindo, mas abra a sua mente para o entendimento. O inimigo, ele tenta o tempo todo nos parar. E depois eu vou fazer uma mensagem sobre esses 5 sentidos, porque nós precisamos entender melhor como eles agem. A palavra, irmãos, ele é uma espada. A oração, ele é a nossa força. E o Espírito, ele é o nosso guia para renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Não dá para viver uma vida transformada com pensamento deformado. Mas se você mudar o que pensa, Deus irá mudar o que você vive. Porque pensamentos renovados transformam histórias. Vamos levantar? Hoje o Senhor ele nos chama de volta para renovar a nossa mente, para viver uma nova história. O Senhor ele deseja que nós possamos realmente entregar a nossa mente a Ele, os nossos pensamentos.
Precisamos entregar os nossos pensamentos a Ele. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no coração e fechasse os olhos nessa manhã e repetisse essa oração. Senhor, eu entrego a minha mente a Ti. Não quero mais ser moldado pelo mundo. Quero ser transformado pela Tua palavra. Renova meus pensamentos. Limpa minha mente de toda mentira, de todo medo, de todo orgulho, de toda incredulidade. Planta em mim a Tua verdade. Que a minha vida seja um reflexo de uma mente saudável e cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória, glória, glória a Deus. Que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Que nossa mente esteja cada dia mais saudável. Que possamos cada vez viver em novidade de vida em Cristo. Amém? Porque Deus tem planos novos na nossa vida. Antes nós andávamos de charrete. Eu não, né? Estou falando do tempo. Andávamos de charrete, depois era Fusca, hoje vieram outros carros. E por que queremos viver com a mesma vida do passado? Deus, Ele quer trazer algo novo, mas depende de nós. Óleo novo, vestes novas, renovação de mente. Amém? Vamos pegar essa palavra e viver esse evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos agora para o nosso momento.